Com a chegada do Jô e o Bocelli, como é que fica? Então, pessoal, esse trecho do vídeo aqui eu separei para falar da contratação do atacante Jô. O Jô que chegou, assinou o contrato, está tudo fechado, foi anunciado pelo Corinthians, contrato até o final da temporada de 2023. Estamos aí na metade da temporada de 2020, então o Jô chega aí com 33 anos de idade e com um contrato aí de 3 anos e meio. 3 anos e meio é isso, né? Meio ano de 2020, 21, 22, 23. 3 anos e meio. A princípio, eu achei 3 anos e meio um contrato muito longo para um jogador de 33 anos de idade. Lá atrás, em 2006, 2016, ou seja, há 4 anos, quando o Jô tinha lá seus 29 anos, eu critiquei quando o Corinthians ofereceu 3 anos de contrato, porque era um jogador que estava parado, estava inativo, estava fora de forma. Então, naquela época, eu entendia que o Jô o Corinthians tinha feito um contrato exagerado com o Jô. Claro que com o desempenho dele ao longo de 2017, falando do depois, dá para cravar que, nesse sentido, a diretoria acertou em 2016. Mas é sempre bom a gente falar do agora, porque o depois é engenheiro de obra pronta, né? Fica fácil falar depois. Então, me levantou uma certa dúvida, né, com relação ao tempo de contrato do Jô. 3 anos e meio para um jogador com 33 anos, embora eu acredite muito na questão física do Jô, o quanto ele se cuida, eu acho que é muito tempo. Um contraponto é que quanto mais longo o contrato do jogador, em tese, paga-se menos para ele por mês. Então, normalmente é uma prática de quanto mais longo o contrato, o Corinthians paga menos por mês. Então, é possível que o Jô tenha aceitado valores menores, né? Tanto de luvas quanto de salário, por uma garantia de um contrato mais longo. Então, para não estar aqui só criticando a diretoria por criticar, acho que é importante fazer esse adendo. Então, a princípio, eu achei o contrato muito longo, mas também tem essa outra questão que quanto maior o contrato, quanto mais tempo o contrato, o Corinthians, entre aspas, aí, possivelmente, entre aspas não, aspas ficaram mal colocadas, tirem aspas, mas o Corinthians possivelmente pague um valor mensal ao Jô menor do que se fizesse um contrato de 2 anos. Beleza? Questão financeira. Diego, você não se preocupa de estar trazendo o jogador caro? Cara, eu me preocupo. Eu acho que na situação financeira do Corinthians, qualquer gasto, qualquer coisa que o Corinthians invista ou compre, é preocupante, porque a situação financeira do Corinthians é preocupante. Porém, eu quero fazer duas observações. A primeira, o Love saiu, né? Então, em tese, em termos de nível salarial dentro do elenco, o Jô venha para suprir o lugar do Love. Claro que o contrato do Love terminaria no final do ano e agora você tem um contrato muito mais longo para arcar com o Jô. Mas, momentaneamente, você tem aí uma despesa mensal quase que uma pela outra, tá? Então, o Love era um jogador que tinha um alto salário, não sei exatamente quanto, mas certamente ele era um dos jogadores que tinha um dos salários mais altos do clube. Sai o Love e vem o Jô. Então, pelo menos nesse sentido, a gente consegue fazer uma composição. Mas sim, a questão financeira do Corinthians ela é preocupante, sim. Porém, o Corinthians não vai sair de uma situação financeira complicada com um time ruim, né? O futebol é o carro-chefe. Você pode economizar no futebol em outras coisas, na quantidade de contratações, né? Não contratando tanto jogador de aposta, não contratando tanto jogador em quantidade, dá um pouco mais de espaço para a base, porque você ainda pode vender um Carlos Augusto da vida, que é um lateral jovem que está sempre sendo especulado na Europa. Você tem um Lucas Piton, que tem mercado na Europa, o próprio Janderson, daqui a pouco pode aparecer um clube europeu e o Corinthians fazer dinheiro. Então, dá mais espaço para a base, parar de contratar jogador em demasia, pode ser uma ação que faça o Corinthians ter um pouco mais de economia. Porém, não pode deixar de ter um bom time.
né? O time é o carro-chefe, é o time que vai fazer o Corinthians ser competitivo, é o time que vai fazer, o time ser competitivo é que vai fazer o estádio ficar lotado, é o que vai fazer o Corinthians ganhar jogos, o estádio lotado, a torcida consome ingresso, consome camisa, consome na loja no dia do jogo. Então, não dá para você pensar em economizar no futebol contratando jogador de baixa qualidade, pensando que está economizando, porque você vai começar a contratar jogador de baixa qualidade, eles vêm, não resolve, e a tendência é que você contrate mais e mais e mais. Pelo menos nos últimos anos do Corinthians foi assim. Então, eu só queria fazer esse adendo. Falei demais, né? Eu acho que é de se preocupar a situação financeira do Corinthians. O Jô não é um jogador que vem barato, mas é um jogador de alto nível. É um jogador que, inclusive, tem uma importância fora das quatro linhas, dos bastidores, dentro do elenco e no dia a dia. E dá para o Corinthians economizar em outras maneiras, como foi o caso da saída do Wagner Love e como pode ser o caso da saída de outros jogadores. Diego, e a camisa do Jô? O Jô vai vestir a camisa 77. O Jô na sua segunda passagem pelo Corinthians, né? 2017, ele vestiu a camisa 7. Mas agora a camisa 7 é do Luan, né? O Luan, queira ou não, ele é um dos principais destaques do time. E o Corinthians, por questão... o Corinthians, ultimamente, tem uma ideia de nunca apresentar um jogador e tirar a camisa do outro jogador que está no elenco, né? Quando um jogador que está no elenco perde a camisa para alguém que chega, normalmente o jogador ou já está para sair ou não é um jogador que é muito utilizado. Então, assim, o Jô vai usar 77, né? E falaram até da invasão de 77, porque o Corinthians, entre aspas, aí não quis tirar a camisa 7 do Luan. Para mim é tranquilo, não acho que isso seja importante. Como a camisa 10 do Corinthians está vaga, eu daria a camisa 10 para o Jô. A camisa 9 definitivamente não é uma camisa que eu acho que combine com o Jô. É curioso, né? O Jô é um típico centroavante, tem estatura e eu não consigo ver o Jô como uma camisa 9. É só uma questão de costume. Então o Jô vai vestir a camisa 77. Se fosse só uma questão de videogame, né? De trocar uma camisa pela outra, eu daria a camisa 7 para o Jô e daria a camisa 10 para o Luan. Mas é só uma curiosidade, né? De camisa, de preferência. Outro assunto importante. Diegão, bom, pessoal, eu até me manifestei na internet esses dias, no Twitter, deu uma confusão que vocês não imaginam, alguns podem até imaginar, porque alguns me seguem, mas eu penso da seguinte forma, vamos separar alhos de bugalhos, olhando para o Jô e para o Bocelli. Na minha opinião, o Jô é o titular, né? O Jô deve chegar jogando, mas olhando só para o Bocelli, olhando porque eu já vi do Bocelli, olhando pelo que ele tem feito, principalmente no segundo semestre do ano passado, e pelo menos a quantidade de gols que ele começou a fazer esse ano é uma quantidade satisfatória, eu acho que o Bocelli seria um ótimo reserva. Então, na minha cabeça, Jô titular, Bocelli reserva. Diegão, não dá para os dois jogarem juntos? Cara, eventualmente sim. Sim. Mas imaginar que o Thiago Nunes vai escalar o time do Corinthians com Jô e Bocelli, eu acho muito improvável. Muito improvável. Porque entendo eu, quando você escala dois atacantes, falamos disso aqui, não sei qual foi o bate-papo, eu acho que foi o bate-papo com o Rosinei, eu acho. Quando você coloca dois atacantes, você tem que ter dois atacantes que são mais completos, né? Jogadores que fazem várias funções. Dou o exemplo aqui sem nenhum clubismo. Gabriel e Bruno Henrique, do Flamengo. Pô, dois caras que sabem fazer gols, dois caras que têm velocidade, dois caras que voltam para marcar, dois caras que sabem assistir, né? Assistir no sentido de dar assistência. Então, são jogadores completos. Então, dá para você jogar com esses dois atacantes. Ora um está centralizado, ora o outro está aberto, ora os dois estão centralizados, ora o outro que estava centralizado vai para um lado. Então, eu acho muito improvável o Thiago Nunes escalar o Corinthians com Jô e Mauro Bocelli. Agora, pode acontecer aquela situação, segundo tempo, precisa de um gol, coloca dois jogadores na área, aí eu acho que pode acontecer. Partindo desse princípio, que eu acho que o Jô vai ser o titular e acho que ele deve ser o titular,
e como o Bocelli já manifestou em outras oportunidades incômodo de não jogar, né? Como foi o ano passado, ele se manifestou incômodo por não jogar. Ele chegou a dizer algo no sentido de que já era um jogador com uma certa idade que não dava para ficar esperando muito tempo para jogar, porque ele é um jogador que já está com uma idade um pouco avançada, já está mais perto do fim da carreira, o que de todo jeito ele está certo no pensamento dele. Então, partindo do princípio que eu acho que o Jô deve ser o titular, acho que o Thiago Nunes vai colocar o Jô de titular, e é a minha opinião, eu fiz confusão agora, né? O que eu tô querendo dizer assim, eu colocaria o Jô como titular e acho que o Thiago Nunes vai colocar o Jô de titular. Dito isso, entendendo a situação do Bocelli, que já reclamou o ano passado e assumiu a titularidade esse ano e perderia a vaga dele, eu me questiono o quão o Bocelli se dedicaria nessa posição de reserva. Se o Bocelli ficar na reserva 100% focado, vou ajudar o grupo, vou ajudar quando tiver oportunidades, ótimo. Eu acho que só fortalece o elenco, ter os dois no grupo. Porém, com o histórico dele, do que aconteceu no clube, repito, se manifestou ano passado, não estou jogando, vou avaliar o meu futuro no final do ano, tudo demonstrou uma insatisfação por estar no banco, eu tenho minhas dúvidas que Mauro Bocelli teríamos caso, estou falando no condicional, caso ele vá para o banco. Então, como o Bocelli tem um salário alto, o contrato dele vai até o final do ano, se existisse algum tipo de incômodo, se o Bocelli manifestasse alguma insatisfação, eu tentaria fazer algum acordo com ele, como aconteceu com o Love, para ver se ele arrumaria outro clube. Então, se ele consegue sair sem que onerasse o clube, né? Sem que o Corinthians precisasse pagar, eu acho que seria melhor para o Corinthians, tanto no sentido de que o Jô deve ser o titular, quanto no sentido de economia de grana. Mas, repito, porque eu sempre sou muito criticado quando eu falo do Bocelli, eu entendo, eu vou falar de novo. Se ele ficasse na reserva do Jô, mas se mostrasse motivado, tranquilo, vou buscar o meu espaço, bacana. Eu acho que seria um grande valor o Corinthians ter o Jô e o Bocelli. Nada impede de, em algum momento, o Bocelli tomar a vaga do Jô também, basta ele entrar e corresponder. Mas se ele não ficasse tão satisfeito, se ele demonstrasse alguma insatisfação, como demonstrou ano passado, eu faria algum tipo de acordo. Mercado ele deve ter, principalmente lá no México. Então eu tentaria fazer um acordo aí com o Bocelli para ver se ele arrumava outro clube.